Vamos dar início a mais um Journal Club do FERT Group. Hoje a gente vai desvendar o artigo Cumulative Birth, Life Birth Rates of 31,478 untested embryos from 11,463 women challenging traditional recurrent implantation failure definitions. A gente tem o Dr. André Luiz, que vai ser moderador, ele é especialista em reprodução humana no FERT Vida Prime, do FERT Group. Como palestrante, a gente tem a doutora Larissa, especialista em reprodução humana, no Vida Bem-vinda. E como debatedora, a gente tem a doutora Verônica Ferraz, também, todos, né? Especialistas em reprodução humana, graças a Deus. No GEARE. Eu agradeço a presença de vocês três. Eu sei o quanto é corrida a vida de vocês médicos e, e o quão vocês se esforçam aí para preparar uma aula e para se preparar para debater aqui, tá aqui à noite depois de um dia de trabalho. Então, muito obrigada a vocês e vamos dar início então a debater esse artigo tão interessante. Por favor, doutora Larissa, a voz é sua. Queria agradecer o convite da Maite e da Dani. Eu gostei muito de preparar esse artigo, porque vocês vão ver aqui ao longo da apresentação, os gráficos deles são maravilhosos, assim, muito úteis, até acho que para a gente mostrar para os nossos pacientes, né? Então, a questão principal do estudo é, será que atingimos normativas de gestação quando a transferência de embriões sem análise genética? Ele vai tentar responder essa pergunta para a gente ao longo do artigo. A introdução ele começa com os dados do Ashley Consortium, mostrando que as taxas de gravidez de 2023, né, os dados de 2023, foi de 34,6% nos ciclos a fresco, nos ciclos com ICSI 33,5% e embrião congelado 35,8% de uma forma geral de todos os tratamentos que foram compilados, né, que foram alimentados, né, que alimentaram esses dados. É indispensável para que a gente evite o dropout diante dessas taxas de sucesso, né, que são baixas, que a gente faça um aconselhamento sobre prognóstico de cada casal, adaptar protocolo de acordo com as tentativas e o manejo clínico das falhas. E aí, o que a gente define como falha de implantação, né? 84% dos clínicos, em uma pesquisa realizada anteriormente, eles acreditam e usam o número de embriões para a definição de falha de implantação. 45% desses clínicos utilizam mais de 30 embriões transferidos a fresco ou congelado. E 2/3 de nós consideram a idade da mulher para definir falha de implantação. E aí ele começa colocando o ASHRAE, né, o Good Practice Recommendation, que não é um guideline, né, ele foi elaborado com 10 membros da Special Interest Groups de falha de implantação em 2023, e esse consenso, né, ele coloca que o ideal seria que a gente colocasse como 60% de taxa de sucesso atingido em tratamentos de reprodução assistida, que isso corresponderia ao quê? Sem PGTA, com 35 anos, 3 transferências, de 35 a 39 anos, 4 transferências, e pacientes com mais de 40 anos, 6 transferências sem PGTA. Com PGTA, em pacientes de bom prognóstico, a gente sabe que um embrião euploide, esse estudo é o estudo clássico do PIRTEIA, né, que acho que a gente vai citar ele até que surjam novos estudos, foi um estudo feito com 4.429 pacientes, com idade média com menos de 35 anos, pacientes com bom prognóstico, que tiveram bom antimileriano, boa taxa de formação de embrião, e embriões euploides, pelo menos 2 embriões euploides para transferência. E aí, para esse grupo de pacientes de bom prognóstico, a gente, nesse estudo, ele, em uma transferência, conseguiu uma taxa de implantação de 69,9%, na segunda transferência, uma taxa acumulativa de 87,9%, e na terceira transferência, 95,2%. Se a gente for considerar esse estudo para a investigação de falha de implantação, a gente usaria, com 2 transferências de embriões euploide, chegaria numa taxa de falha de 12,1%, e se fôssemos usar 3 transferências de embriões euploides, 4,8%. E aí, depois desse estudo, veio o estudo recentemente do GIL, de 2024, que também passa a ser uma referência para embriões euploides, também pacientes com bom prognóstico. Ele
tentou, né, agrupar os pacientes que fizeram mais de 3 transferências não sucedidas. Então, desse grupo inicial, foram 123.987 pacientes. E aí, pacientes que depois de 3 transferências de embriões euploides não tiveram um beta positivo, né, não tiveram a gestação, ele fez mais 2 transferências. E aí, da quarta para a quinta transferência, não houve uma redução na taxa de implantação e você manteve taxas cumulativas positivas. E depois dessas 5 transferências, a taxa de gravidez nesse estudo foi de 98,1%. E aí, na conclusão desse estudo, ele chega que a causa de falha de implantação é embrionária e não endometrial. Voltando ali para esse grupo de pacientes de bom prognóstico, eram pacientes com uma média de idade de 34,7 anos, o antimileriano de 2,74 na média, uma média de óvulos, 17 óvulos captados, 3 imaduros e taxa de haploidia nesse grupo de 62,5%. E descartaram endométrio fino. Então, na conclusão desse estudo, ele fica como principal fator embrionário. Quando a gente pensa em fator embrionário, a gente sabe que não depende da qualidade embrionária, né? Quando a gente não realiza a biópsia, a gente tem como informação a qualidade de embrião e ela não determina a normalidade genética. Dos embriões nesse estudo do Richard Scott, que também é um clássico, né, para a gente, e ele cita nesse artigo, ele coloca que a média de euploidia foi de 59,3%, mas a gente sabe que o principal fator associado à euploidia é realmente a idade da mulher. E nesse modelo do APA, o que ele coloca? Que, claro, sem a análise genética, de acordo com a idade, a gente vai precisar de um número maior de embriões transferidos para que a gente tenha ali uma taxa de implantação consideravelmente alta. Então, para mulheres com menos de 35 anos, se a gente considera uma taxa de implantação de 45% ou 55%, a gente, para 90%, para atingir 90% dessa taxa de implantação, a gente precisaria de 7 embriões. Para 41 a 42 anos, com 55% de taxa de implantação, a gente, para atingir 60%, precisaríamos de 6 blastocistos e acima de 42 anos, 10 blastocistos, com 55% de taxa de implantação. Esses gráficos aqui, então, para 55, são modelos matemáticos para 55% de taxa de implantação primeiro, 45% segundo e 65% de taxa de implantação o terceiro. E aí, o que ele vai tentar relacionar nesse artigo, né? Ele vai tentar responder essa pergunta, né, se a gente atinge um platô nos embriões não biopsiados, depois de múltiplas transferências, já que a gente sabe que ali nos artigos com as biópsias de pacientes de bom prognóstico, a gente não teve esse platô e as taxas cumulativas foram aumentando ao longo da terceira, quarta, quinta transferência, e se existem fatores que possam influenciar nessa taxa acumulativa. Então, será que o número de ciclos que essa paciente precisou para ter esse número de embriões ali para essas múltiplas transferências? Será que o estágio de embrião, D3, blastocisto, será que isso influencia para que a gente tenha o aumento dessas taxas cumulativas, a idade da mulher, a resposta ao estímulo e as taxas de blastulação? Então, materiais e métodos. Foi um estudo retrospectivo de um único centro, que foram submetidas a FIV ou ICSI, casais com pelo menos 2 embriões transferidos em pelo menos 2 transferências ao longo do tratamento. Transferências a fresco ou congelado, foi no Hospital de Ghent, de 2010 a dezembro de 2020, lembrando que lá na Bélgica eles têm 6 tratamentos de fertilização in vitro inclusas, pagas pelo governo, né? Foram 11.463 mulheres, com 19.378 transferências e 31.478 embriões transferidos. Critérios de exclusão, então, foram os casos que foram feito PGTA, útero de substituição, doação de óvulos e quando transferidos, o mesmo casal passou por transferência ou de embrião em D3 e aí depois transferiam nos outros casos blastocistos, então eles excluíram esses casais também. Na estatística, ele fez uma estatística um pouco diferente, que ele utilizou esse IPW, que é o Inverse Probability Weighting, que é uma ferramenta
para a estatística, para poder minimizar os casais que fizeram dropout ao longo do tratamento. E aí as taxas cumulativas, eles calcularam por Kaplan-Meier com esse IPW. Análise de regressão logística para cálculo de número de transferências anteriores e nascidos vivos, ajustando para a idade, qualidade dos embriões transferidos anteriormente e estágio de desenvolvimento de D3 ou blastocista. E aí o grupo, né, como resultados, o que a gente teve? A média de idade das mulheres foram de 33,9, mais ou menos 5 anos. Mulheres que estavam no grupo, que tinham menos de 36 anos, foram 67,5% a maioria, 7.735. Mulheres com 37 a 40 anos foram 21% desse grupo, mais de 40 anos, 11% do grupo. E o principal fator de infertilidade foi fator masculino, ali com 42%. Foram 31.478 embriões transferidos e eles tiveram, nesse resultado, 11.566 gestações bioquímicas e 7.604 nascidos vivos. Os tratamentos foram feitos com dose de gonadotropina de 150 a 300, o trigger com HCG de 34 a 36 horas, com os folículos de 17 a 20. E os casos foram submetidos à ICSI em 75% dos casos. Embriões a fresco foram 49,4 e a congelado 50,6, então meio a meio. Estágios de clivagem 27,2, que isso foram os primeiros casos ali, né? Porque lembrando que eles compilaram casos desde 2010, então os primeiros casos foram transferências em D3, e aí depois de esses mais recentes, né, dos dados compilados, foram a maioria que foram embriões em blastocistos, que corresponderam ali a 72,8% desses 31 mil embriões transferidos. A qualidade dos embriões transferidos, então eles se separaram em excelente, boa, qualidade média, baixa qualidade e embriões missing, né, embriões de baixíssima qualidade. 35,5 foram embriões excelentes e boa qualidade, 35,5 também. Então, a maioria dos embriões, além, mais de 70% desses embriões, foram embriões entre qualidade excelente e boa qualidade. Os beta-HCG positivo foram, então, esses 11.566, que foram 36,7%, e os nascidos vivos foram 24,2%. O que ele observou ao longo do estudo? Que houve um pequeno decréscimo nas taxas de nascido vivo com aumento do número de embriões transferidos. Então, quinta, sexta transferência, você tinha uma pequena queda ali. Aí ele cita isso. Embriões em clivagem, você tinha, na média, 20,6% de beta positivo, de taxa de implantação nos embriões a fresco, 22,4% nos embriões congelados, em blastocisto, 29,5% a fresco e 23,1% nos embriões congelados, uma média dos embriões em blastocisto de 25,7%. Mas depois da sexta transferência em blastocisto, você tinha ali, essas taxas são de nascido vivo. Depois da sexta transferência de nascido vivo, você tinha 18,3%, com intervalo de confiança de 16 para 20,7%. E em embriões em clivagem, você também observava essa queda, que ali na média era perto de 20%, você tinha 14,5% depois dessa sexta transferência em estágio de clivagem. Mulheres com menos de 36 anos, para que você atingisse 50% da taxa cumulativa de nascido vivo, você precisava ali ter pelo menos 5 embriões em estágio de clivagem e 3 embriões em blastocisto. Então, o estágio de desenvolvimento do embrião era um fator que influenciava ali essas taxas cumulativas de nascido vivo, independente da idade, porque para 36 anos, para ter o mesmo 50% de nascido vivo cumulativo, você tinha 11 embriões em estágios de clivagem necessários para essa transferência e 6 embriões em blastocisto. E aí, a cada transferência, depois dos 33 anos, você tinha uma queda média de 8% por ano dessa mulher. Então, depois dos 33, cada transferência você tinha 8% de queda, né? Que foi observada essa queda após os números de transferência. Então, depois dos 33 era onde você começava a observar esse odds ratio de 0,92. E embriões de excelente e boa qualidade,
por transferência, você tinha um acréscimo ali de 11% de chance de nascido vivo. Lembrando que D3 ele classificava como excelente 8 células, com menos 10% de fragmentação. Boa qualidade, maior ou igual a 6 células, com 11 a 25% de fragmentação, e ambos sem multinucleação. E D5, excelente, eram os embriões que tinham classificação entre 4 a 6 AA, e boa qualidade quando não tinha C na nota, né, na nota de classificação. Então, aqui, o gráfico, o primeiro gráfico, ele mostra ali a diferença, né, entre os estágios de clivagem, estágios de nascido vivo, e o blastocisto para nascido vivo cumulativa, então, depois da primeira, segunda, terceira transferência, e depois da sexta, até a 15ª transferência, em poucos casos, e esse cálculo, né, que ele usou o IPW, ele utilizou principalmente para depois da 10ª transferência, numa tentativa de recriar dados de pacientes que completaram o ciclo para predizer a taxa acumulativa de nascido vivo das pacientes que perderam ali, que descontinuaram o tratamento. E o gráfico, o primeiro gráfico, ele traz aqui entre estágios a diferença entre estágios de clivagem e blastocistos, para que você tivesse ali né, a taxa acumulativa, e aqui a gente sabe que, né, mostrando que não se atinge um platô independente do número de transferências, que você sempre vai ter um acréscimo. E aí, depois de 10 transferências em média, de embriões em blastocisto, você vai ter 78% de chance de nascido vivo com esses tratamentos. E a idade? Então, ele dividiu aqui a idade em categorias, né? Menor que 35 anos, que é o vermelhinho, 35 a 37 anos, o amarelinho aqui, 38 a 40 anos, 41, 42 e mais 42 anos. E aí, para que você tenha, né, depois da 4ª transferência, com menos de 35 anos, você vai atingir 68,9% de nascidos vivos, com 35 a 37, 57,6%, na 4ª transferência com 38 a 40, 42,9%, com 41, 42, 16,3%, e com mais de 42, 13,5%. Para que você atinja 50% de chance de nascido vivo, para menos de 35 anos, você precisaria de 2 blastocistos, para 35 a 37, 3, para 38 a 40, 5, e aí para mais de 41 anos, você não tem essa taxa calculada, porque ele coloca ali que o N seria muito pequeno e precisaria de um número de transferências muito maior do que o cálculo que eles conseguiram chegar ali com esse IPW, com essa análise estatística. E a estimulação, será que existe diferença, né, entre uma paciente que responde excessivamente, a que responde de forma normal, ou a subótima, ou por responder? Eles mostram que sim, que as pacientes que respondem ou de forma excessiva ou de forma normal, você tem ali para 50% de chance de nascido vivo, uma média de transferência de 2 blastocistos. E isso tem significância estatística, né? Só não entre a resposta excessiva e a normal, mas entre excessiva e subótima, excessiva e por responder normal, e subótima, normal por responder subótima e por responder, também você tem P's significativos, entre eles entre 0,001 e 0,016, quando avaliados, né, os dois tipos de respostas entre si. Isso foi corrigido para a idade, número e qualidade dos embriões que foram transferidos, e os pacientes com puro responder têm ali uma média de redução da taxa de gestação de 32%. E a variação da resposta, existe o fator idade, né, que quando a gente pensa nas por responder, elas tendem a ter ali a idade um pouco mais avançada, com P significativo também. Então, a média de idade das pacientes que se classificaram como por responder foi de 35,6 anos, as pacientes que tiveram resposta subótima de 33,5 anos, as pacientes que responderam de forma normal e forma excessiva não tiveram diferença entre si na média de idade.
E aí, quando a gente pensa na taxa de formação de blastocistos e a resposta, a gente vê que também existe ali uma correlação entre taxa de formação, uma correlação inversa entre taxa de formação e a resposta. Então, as por responder tendem a ter uma taxa de formação de embrião maior do que as pacientes que têm high responders. Então, por responder, tem uma média de taxa por óvulo de 58%, uma resposta subótima de 55%, a normal responders de 48% e a high responders de 44%. A baixa taxa de formação de blastocisto, eles classificaram quando você tinha por óvulo menos de 33 de óvulo maduro, 33% de taxa de blastulação, e isso por si só já era capaz também de reduzir em 32% a taxa de nascido vivo. E as altas taxas de blastulação, com mais de 66%, aumentava em 28% a taxa de nascido vivo. Na discussão, ele retoma isso, que ele coloca como possivelmente um ambiente ovariano favorável ali para a qualidade de óvulo, né? Maior taxa de formação de embrião teria ali maior qualidade de óvulo e um fator favorável para a implantação também. E, claro, está relacionado também à idade. Então, a gente vê que pacientes com menos de 35 anos, elas têm uma taxa média ali de 55% por óvulo de blastulação. 35 a 37 anos não muda tanto, 56%, mas a partir de 38 anos você tem uma queda dessa taxa de blastulação, com 49% de 38 a 40, de 41 a 42, 46%, e 42 acima de 42 anos, 43%. Todas essas estatísticas entre si tiveram correlação, né, entre a taxa de blastulação e a idade, exceto entre os grupos de 35 a 37 anos. Então, achados principais. Ele viu que nascido vivo aumentou progressivamente até 78% após 10 transferências de blastocistos, independente da idade. Não foi identificado um platô. Então, quanto mais transferências a gente faz, maior a chance de que você atinja nascido vivo. E os fatores que influenciam na taxa de nascidos vivos: a idade materna, resposta à estimulação, qualidade embrionária e estágio de desenvolvimento embrionário e a taxa de blastulação. Esse estudo teve como força, né? É um estudo grande de coorte, de um único centro, né? Mas com 31.478 embriões transferidos. São dados de mundo real, sem uso de PGTA. E uso de ponderação dessa estatística, né? Para minimizar o viés de desistência ao tratamento. Tem uma representatividade clínica ampla, refletindo a prática cotidiana. Eu te digo que na Vida Bem-vinda não reflete tanto, porque a gente tem uma taxa de PGTA alta, né? E acho que do FAST Group a gente acaba fazendo mais PGTA até do que a média, né, dos centros europeus. E as limitações desse estudo? O estudo é um estudo retrospectivo observacional, que são dados, tiveram dados incompletos sobre fatores uterinos, até por isso que eles não tiveram avaliação. Isso é uma crítica também do estudo, que não houve subanálises específicas para causas uterinas que poderiam influenciar ali na taxa de implantação. Então, está todo mundo junto, endométrio, não houve um fator de exclusão para fator uterino, né? Se endométrio fino, se tinha fator, seja ele qualquer, adenomiose, perda de dados de fatores de protocolos hormonais. Heterogeneidade nos protocolos ao longo do tempo, então o estímulo e o preparo endometrial. Então, o estímulo foram todas as formas de estímulo ovariano e o preparo endometrial, tanto ciclo natural quanto ciclo artificial. E o que a gente tem na comparação na literatura? Então, volto lá para aquele estudo do Gil, que transferiu 5 embriões euploides, e ele mostra que também não se atinge um platô quando você realiza PGTA para pacientes. Aqui houve exclusão de fatores uterinos, de endométrio fino, né? Então, você não teve um fator, não teve um platô atingido ali depois de 5 transferências, chegando a nascidos vivos de maior de 95% depois dessas 5 transferências. O estudo lá do ATA, que ele calculou, né,
foi um estudo de cálculo, né, de quantos embriões a gente precisaria, por exemplo, para se atingir 60%, que é o que coloca, né, o consenso lá do Esri para a definição de falha de implantação. Então, ele, como modelo, ele colocou para mais de 42 anos, a gente precisaria de 9 blastocistos, de 41 a 42, 5 blastocistos, de 38 a 40 anos, 3 blastocistos, e menos de 37 anos, 2 blastocistos, para embriões que não foram biopsiados. Considerando aqui uma taxa de implantação de 65%, lembrando como o KPI do Consenso de Viena, aqui, né, de 2017, eles colocam como um KPI ideal para a taxa de implantação maior ou igual a 60%. Por isso que eu escolhi esse gráfico como um modelo ali. Como mensagens finais, né? A gente sabe que fatores como idade, então, né, nesse estudo, o que ele mostra? Fatores como idade, resposta ovariana, formação de blastocisto influenciam a taxa de sucesso. Os pacientes com RAI normal responder teriam melhor ambiente ovariano, melhor ambiente de resposta, com melhor qualidade de óvulos? Provavelmente sim, assim como aquelas que têm melhor taxa de formação de blastocistos, teriam ali uma correlação de melhor taxa né, melhor qualidade de ocitária, com um aumento ali da chance de implantação. E a definição de falha de implantação, ele concorda que deve ser baseada ali em um limiar de taxa de nascido vivo de 60%, assim como a recomendação da ASH. Falha de implantação não parece ser persistente, porque aqui ele não descartou nenhum dos fatores uterinos e você continuou com embriões não biopsiados, independente da idade, mostrando ali que as taxas são cumulativas ao longo do número de transferências, e modelos de previsão clínica são necessários para individualizar as chances de sucesso de cada paciente. E aí eu termino como mensagem final que a taxa acumulativa de nascido vivo aumenta continuamente com as transferências adicionais, mesmo em casos de falha de implantação, quando a gente define do lado clínico ali como sendo 3 transferências de embriões, 2 transferências de embriões euploides, ou 3 transferências com embriões de boa qualidade, ou você usa a idade ali, né, para colocar 6 embriões transferidos com mais de 40 anos. Então, mesmo em casos que a gente defina a falha de implantação, quanto maior o número de embriões transferidos, maiores são as chances de gravidez. E aí a gente deve, como contraparte, encorajar nossas pacientes para seguir em frente com esse tratamento. Finalizo aqui a apresentação, gente. Excelente, Larissa. Obrigada, viu? Muito boa a apresentação. Então, vamos dar início à discussão. Passo a palavra para o doutor André, doutora Verônica. Parabéns, Larissa, pela apresentação. Larissa, esse hospital da Bélgica, ele é público? Ele coloca que eles fazem até 6 tratamentos financiados pelo governo. Até 6 filhos, cada paciente tem o direito de fazer. Ah, Agora, eu porque não sei se ele tem fazem alguma pelo- parte, eu não sei se presta alguma parte privada, não sei. Porque na Europa tem alguns centros que fazem, né, uma parte privada, uma parte. Eu não sei se é só público, eu desconheço mesmo. pelo trabalho, eles limitam a transferir no máximo 2 blastocistos, 2 embriões. Né? Também tem isso, né? Sei. Porque, assim, se eles colocaram, para uma paciente de 40 anos ou mais, precisa de 9 blastocistos para conseguir uma gravidez, é, poderia transferir 3 embriões em cada, como aqui no Brasil. O Brasil permite transferir 3 blastocistos não biopsiados, não analisados, para uma paciente acima de 40 anos. Lá não, né? Esse trabalho não, ele só colocou o número e o número de transferências, né? Isso, 2 blastocistos por transferência e múltiplas transferências. Porque assim, eu sou do tempo que não existia análise genética, né? Então a gente transferia 4, às vezes 5 embriões D3, D2 para paciente. A natureza fazia a seleção. Então aquele embrião que tinha alguma alteração, não seguia em frente, acabava não engravidando. Mas tinha muitos riscos de múltiplos, né, antigamente. E eles colocaram a taxa de aborto, eu não vi taxa de aborto
Porque assim, Eles não calculam, eles sugerem por aquela taxa de implantação de 30 e poucos por cento e a taxa de nascido vivo que ficou entre 20 e poucos por cento, né? Na primeira tabela de resultado, peraí, deixa eu compartilhar aqui de novo. Ele coloca, mas ele não cita nada ele não cita nada, tá? De aborto, não cita. porque Deixa eu assim, quando voltar você aqui. coloca um embrião que não é euploide, né, aumenta o risco desse embrião ter alguma alteração, pode até se implantar, mas vai ser abortado. E daí, eu queria saber essa questão dessa taxa de aborto aí dos embriões não verificados. Mas não tem, No né? estudo ele não coloca Ele nada não fala, mesmo. né? Ele só coloca aqui, ó, os positivos, ele coloca ectópicas, né? Aqui, ó, ele coloca bioquímica, mas ele não calcula a porcentagem, tá vendo? Aí a gente teria que calcular aqui, né? Dentre os betas positivas gestações bioquímicas, aqui nas gestações clínicas, né? Parece que a maioria foi bioquímica, porque ó, entre gestação clínica de 36 para 25% e os nascidos vivos de 24,2%. Não, eu perguntei tudo isso porque, na prática, você não vai conseguir fazer uma paciente fazer 10 vezes, né, uma transferência, 10 transferências, prometendo que lá na frente talvez ela consiga uma taxa aqui, 10 vezes 78%, né, quando ela é mais velha, né? E de 51%, não, essas são as taxas que foram mostradas. 51% transferindo até 3 blastocistos, 68 transferindo 6 e 78 transferindo 10, ou seja, 10 10 transferências. 10 transferências. Isso. Isso. E daí eles querem mudar. Então, a falha repetida poderia se estender aí as repetições e a paciente iria conseguir engravidar. Só que é exigir demais de um casal que ele faça tantas transferências, né? E ainda mais sem fazer uma investigação mais profunda do útero da paciente, né? Colocando todo o peso nos embriões, né? Então, mas E aí essa crítica. ele até coloca isso como crítica, assim, né? Que eles não têm nada de dados de útero, né? Então fica um pouco limitado só a esse número massivo de transferências, né? Ao mesmo tempo que dá esperança, né? Que você sabe que não fazendo nada diferente, transferindo, só que é justamente isso, né? Um casal não. Ele lá que é financiado pelo governo, 6 fertilizações in vitro. Você tem esse dropout, ele faz esse cálculo, né, desse PW justamente para poder minimizar essa estatística, né, de cálculo cumulativo. Imagina a gente aqui, né, com o custo da FIV do jeito que está e apenas 10 a 15%, né? A estimativa é que 10 a 15% só das pacientes inférteis no Brasil consigam realizar o tratamento, né? Que é um fator limitante enorme, né? Quando a gente pensa o acesso, né? Das nossas pacientes. E uma outra É, dúvida das pacientes que o trabalho não responde seria, elas perguntam, doutor, se eu transferir 2, eu não tenho mais chance de engravidar? Eu falei, ó, você tem 3 embriões. Se você transferir um de cada vez, você vai ter muito mais chance de conseguir engravidar cumulativamente. E é isso que mostra o trabalho. Quanto mais transferências, mais chance vai ter de conseguir engravidar, né? Isso a gente já sabe. Esse dado normalmente é um dado que recorre na literatura, né, André? Que eles mostram com dados da SART, por exemplo, né, quando saem os reportes, o último foi de 2023 agora, eles colocam isso mesmo, que é mais vantajoso, seria mais vantajoso se tem 2 embriões só transferir em duas transferências do que transferir as duas em uma transferência só. E aí, hoje em dia, né, a gente até por questão de risco, né? Porque a gente sabe que muito dos riscos associados, por exemplo, atribuídos à fertilização in vitro, como por exemplo, o risco de autismo, quando a gente olha a prevalência vou citar, né? O autismo que sempre está em alta essa discussão. E só pelo fato de ser gemelar é um fator isolado para autismo, e o fato de ser prematuro, que gemelaridade aumenta muito o risco de prematuridade,
São dois fatores isolados aí para aumento desse risco. Então, se a gente tenta mitigar erros e aumentar as taxas de nascido vivo, realmente a estratégia Perfeito. hoje, né, é mais essa mesmo. Concordo com você, de transferir mais um embrião Isso. por cada tentativa. Obrigado. Pessoal, boa noite. Larissa, parabéns pela apresentação, foi maravilhosa. É, eu concordo com você, André. Eu acho que, primeiro, quando eu comecei a ler o estudo, eu falei, será que ele vai dizer que a gente vai atingir um platô aí? Só que realmente a gente sabe que quanto mais transferências, né, maior a chance ali, uma hora ela possa ser que ela chegue numa gestação. Mas quando a gente leva isso para a prática clínica, é muito complicado você fazer uma paciente fazer 10 transferências para ter 78% de chance de um nascido vivo, né? Ainda mais quando, se você pensar 78%, ainda não é uma taxa muito alta, principalmente quando você fala de 10 transferências. Então, é muito complicado. Eu confesso que quando eu cheguei da residência aqui, depois no Nordeste comecei a trabalhar, eu começava a ver no consultório assim, algumas pacientes super jovens querendo fazer estudo genético. E eu ficava muitas vezes, às vezes, conversando e tentando convencer realmente a não fazer. Mas quando você para pensar que você está transferindo um embrião euploide, possa ser que você realmente esteja encurtando o tempo dessa paciente ter um bebê no colo, né? Você transfere um embrião aneuploide sem saber, por mais que a taxa seja pequena numa paciente mais jovem, mas essa taxa de aneuploidia existe, né? E psicologicamente, eu acho que o que gera maior expectativa em toda a jornada da fertilização in vitro é o momento da transferência. Então, quando você leva essa paciente para a sala de transferência, a expectativa dela de que ela vai estar grávida já já é muito alta. É muito complicado a gente fazer 10 transferências aí numa paciente, né? Concordo, Verônica. Eu acho que eu nunca fiz 10 Eu também transferências. nunca fiz. Eu estava pensando isso. Qual será a paciente que eu transferi mais vezes? A gente já fez assim, 10 FIVs, né? 10 FIVs para ter 10 FIVs, 12 FIVs, às vezes no mesmo caso, para ter alguns embriões euploides. Um paciente mais de 42 anos, mas 10 transferências eu acho que eu nunca fiz. André, você que chegou a fazer muita transferência sem estudo genético, você lembra quanto o máximo de transferência que você conseguiu fazer numa paciente? Foram 5 ou 6. 5 ou 6. Mas, assim, a gente também não tinha tanto conhecimento e tantos elementos para a gente poder investigar. E agora a gente tem, né, para investigar o embrião, investigar o útero, investigar o sistema imunológico. Então, a gente hoje não tem nem como você alegar para a paciente, não, vamos tentar 6, 7 vezes, porque ela vai para outro colega. É, Então, se você conseguir fazer com que a paciente faça 3 tentativas com você, 3 transferências, você tem que ter a chance de engravidar nessas 3. E depois disso, muitas vão embora, vão para outra clínica que não vão mais acreditar em você. Agora, imagine, você fazer 10 transferências, nem você vai estar acreditando que vai dar certo, porque já acontece. realmente. Eu acho que no final, né, a Larissa colocou lá, encorajar nossos pacientes a seguir em frente. Eu fiquei pensando, eu acho que se a paciente tivesse na 8ª transferência, eu já não ia mais conseguir encorajar ela a transferir. Exato. Podem terminar com uma mensagem otimista, né, gente? Depois desses gráficos lindos, né, é muito bonito, acho que esses todos os gráficos que ele mostra, e dá para a gente usar assim em consulta, né? Porque fica mais visual, né, para os pacientes. Eu gosto sempre de mostrar imagem para elas, e acho que aqui, pelo menos até a terceira transferência, vale mostrar, né? Você mostra a curvinha, acho que vale isso. Quando uma das críticas ao PGTA, né, a gente fala em relação ao custo também, né, que o PGTA acaba aumentando o custo de tratamento.
Mas se você for pensar que, mesmo para as pacientes ali de bom prognóstico, né, com menos de 35 anos, você teria que ter para ter 50%, 70%, acho que 6 transferências, você, usando o PGTA, você, se for ela custear, né, 5, 6 transferências, e às vezes com o PGTA, pelo estudo lá do PITEA, 3 transferências você conseguiria 95%, também acaba se balanceando, né? Assim, a gente acaba fazendo muito aqui PGTA na vida bem-vinda, então não é nossa realidade a maior parte das transferências serem sem biópsia, até porque também a média de idade das nossas pacientes, quando a gente levanta os dados, é mais do que 38 anos. Eu não sei a experiência de vocês, mas assim, quando eu tenho um embrião de excelente qualidade, de boa qualidade, euploide, por investigar tudo já desde o começo da paciente, para que ela ganhe o jogo já na primeira coisa. E se não dá certo, eu já considero como uma falha de implantação e vou ou formar outros embriões melhores, tentar buscar outros embriões ou outras formas, se o embrião não era bom, usar ovos doados, alguma coisa para otimizar as chances dela de ganhar o jogo no máximo em 3 tentativas, entendeu? Então, falha de implantação, porque assim, eu vejo principalmente o pessoal da Europa, eles esperam 3 falhas para depois começar a investigar. E aqui também tem colegas que fazem isso, espera, transferiu uma vez, não deu certo, vamos transferir de novo. E tem um custo, não só emocional, financeiro para o paciente em cada transferência. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Então, de investigar o máximo possível e transferir. E quando a paciente opta pela fazer um embrião avaliado, melhor ainda, né? Porque daí a gente tem a condição do embrião também. André, e o que você investiga nesses casos, assim? O que você Eu faz? faço de rotina a esteroscopia com biópsia e estudo imunistoquímico, então, para buscar endometrite, mesmo sem. Aí, deu na esteroscopia que está tudo ok. Não, faz a biópsia para a gente ver CD138, CD56, e também faço de rotina a ultrassom para avaliar, para ver se tem endometriose, adenomiose. Tudo isso já de rotina para as pacientes. Obrigada. André, e trombofilias, você também investiga de Também, rotina? também trombofilias, os anticorpos, já investigo tudo. Eu confesso que ultimamente eu tenho feito isso também, esteroscopia, investigação para trombofilia já muitas vezes não, a maioria das pacientes antes da primeira transferência, porque é, às vezes realmente tem uma trombofilia e a paciente transferiu um embrião euploide e perdeu ali, né? Como é que depois você justifica isso na cabeça da paciente? Exatamente. Eu antes não investigava e a paciente depois chegava, abortava. Mas, doutor, por que você não pediu isso antes? Isso. Aí, não É, tinha indicação, agora fica mais complicado. Principalmente se ela tem um blastocisto, aí um embrião. exatamente. Aí você tem que. Normalmente ela já chega falando, olha, eu só tenho essa chance, então eu quero fazer tudo que está ao meu alcance para que dê certo. Exatamente. E da plateia aí tem alguma É, pergunta? eu acho que Tem? no. Eu tenho uma do Bambeto aqui, ó. Alguém pede marcadores de rotina, Ana, SAF de cara? Porque isso encarece e é raro. Eu vou confessar que eu peço para quando a paciente tem convênio. E aí eu peço os É, mais habituais, assim, anticardiolipina, anticoagulante lupicante beta 2, e não tem consenso, né? Na verdade, isso, na verdade, né, não é recomendado pedir logo de cara. Sim. E principalmente eu peço assim, inclusive para pacientes que vêm com um histórico de um aborto, eu acabo pedindo para investigar os mais comuns. Agora, antes fosfatidil, etanolamina, antes fosfatidil, os menos frequentes, eu acabo não pedindo. Peço os 3 mais frequentes, né, o que se classificam como SAF mesmo para as pacientes com um aborto. Eu queria que Fã eu não peço. o, Fã, mas a gente teve agora no
no congresso do Academy da MEC, Latam. Alguém que está aqui foi? Eu vi a programação, mas não consegui ir num dia. Eu até falei hoje com o Renato, falei, Rê, será que eu não consigo assistir? Porque parece que fica gravado, né, Dani? Esse. Eu não sei, a Maite assistiu a minha apresentação e a do Renato, mas online. Online, em real time. Deve ficar. Eu posso perguntar para as meninas se ficou gravado. Foi muito legal. A apresentação do Renato foi bem legal. A minha também. Aí, modéstia. E aí, Sempre. não, eu queria falar que, na verdade, teve uma discussão bem acalorada a esse respeito, e era na verdade, a respeito do PGT. Tinha gente, eu não vou lembrar o nome do cara, mas é um cara famosinho até, contra, prós e contra, né, um ponto e contraponto, a favor e contra o PGTA. E esse cara falando a tal da questão, entendeu? Em algum vai transferindo, vai transferindo, vai transferindo. Em algum momento você vai chegar no euploide, não tem sentido fazer o PGT. Vocês que pedem PGT são levianos, nananana. E o cara era super agressivo, e aí o Renato tava do meu lado, assim, eu falei assim, meu, vai lá e fala. Que talvez você não queira transferir 10 embriões, esperar para transferir 10, 12 embriões, que a paciente não aguenta e nem o médico aguenta, entendeu? E que talvez você queira transferir, você queira ir no certeiro. Mas a gente não teve coragem, porque a gente ficou com medo de apanhar do homem. Mas é sobre isso, né? Acho que essas ferramentas todas de investigação, não só o PGTA, mas até a inteligência artificial e outras ferramentas de investigação, a gente não tem dúvida, em algum momento você vai transferir o embrião certo, mas eu quero ver se você tem estômago para chegar até lá, né? E acaba aumentando até esse risco de você acabar investigando coisas até e partindo para terapias, por exemplo, transferi 5 vezes, putz, não engravidou. Você começa a abrir mão de coisas que não tem tanto embasamento, né? Você fala, sei lá, vou usar um granuloquine, vou usar, é, né? Embriogluno. Então, você começa a entrar também, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Quando você tem essa realidade, né, de transferência sem o PGTA para pacientes que teriam indicação, porque mesmo o ASH e o SRM, eles colocam 37 anos como indicação de fazer, né, o PGTA. Então, É, acima de 37 anos, né? E aí, é o que você falou, Dani, tem que ter estômago também para não partir para uma tangente ali do é. que embasa, né? Do que a gente tem embasado. Acho que a Ivana tá com a mão levantada e o Vamberto aqui ele comenta: consulta de falha com embriotransfer de embrião euploide é duro demais e sem muitos argumentos. É isso, começa a entrar em mandracagens. É, Não, eu não sou clínica, né? Então, apesar de ser embriologista, a gente tem esse contato também com a paciente, então é sempre confuso quando você começa a ter várias transferências e você querer explicar, né? Elas falam com o médico, mas aí elas falam com o embriologista, quando fazer o PGTA, por que a gente não fez então, mas o embrião, e aí tem a inteligência artificial. Então, às vezes, a gente tem tantas ferramentas e, ao mesmo tempo, a gente acaba, é, sei lá, não sei se a gente tem noção de qual seria o momento ideal mesmo para você usar todas essas ferramentas, que eu digo, numa paciente jovem. Uma paciente acima dos 37, eu acho que realmente o PGTA, ele tem o papel dele, né? Mas muitas vezes eu acho que as pacientes, elas acham que não é só isso, né? Às vezes elas têm um embrião euploide, pronto, elas já se sentem grávidas. E a gente sabe que nem sempre, que na maioria das vezes não é assim. Então, eu tenho pena dos clínicos que têm que explicar essa parte, né? Principalmente quando tem o negativo, né? Porque quando tem o positivo, ninguém quer saber se você fez PGTA, se você viu se o endométrio estava receptivo ou não. Agora, quando não tem, você tem que começar a falar e investigar essas coisas, qual é o momento certo, eu acho muito complicado ainda. E uma coisa que é óbvia, mas que eu escutei no congresso, eu falei óbvio, mas é bom falar: o PGT não faz embrião euploide, né? A inteligência artificial não faz embrião de boa qualidade. Eu agradeço a presença de todos, agradeço, Larissa, pelo seu tempo, Verônica, André, pelo vosso tempo. Muito obrigada.
E semana que vem tem mais.